Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é mais um daquela série que eu aprendi. Fiquei muito feliz com os comentários de vocês no outro vídeo, muita gente pedindo pra fazer mais, pra fazer outros temas. E o vídeo de hoje é um tema meio pesadinho. Bom, vamos falar de relacionamento abusivo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso há muito tempo atrás, mas eu mudei bastante o meu conceito sobre relação abusiva de um tempo pra cá. Então acho bom eu reiterar as partes que eu fiz naquele vídeo e falar um pouco mais sobre o assunto. E também porque nos últimos dias eu recebi algumas mensagens no Instagram, se você não me segue, vai lá no @palomafernandes, e que me deixaram pensativa em relação a isso, assim, algumas mensagens de pessoas contando, relatando, né, vários abusos psicológicos e físicos que sofreram em relações ruins e queriam muito que eu falasse sobre isso aqui, então não podia mais adiar esse vídeo. Então esse é o vídeo de hoje, o que eu aprendi com o relacionamento abusivo que eu vivi. Bom, no último vídeo que eu fiz aqui, eu falei pra vocês que eu me separei há 4 anos atrás e depois disso eu me relacionei com uma pessoa. E nesse relacionamento foi quando eu de verdade entendi o que era uma relação com uma pessoa tóxica, com uma pessoa abusiva, com uma pessoa desequilibrada, assim. Durante muito tempo da minha vida, assim, eu nunca tinha tido contato com esse tipo de relação, assim, eu passei anos casada, mas nunca tive esse tipo de relação com o pai dos meninos, né, até hoje a gente fala, normal, temos filhos, então eu não tinha vivido nenhum tipo de relacionamento assim, e sempre que eu via alguém contando alguma coisa sobre isso, eu, né, ficava meio assim, será que é verdade, será que não é? E como é que isso acontece? Eu sempre me perguntava assim, tá, mas se a pessoa tá numa relação ruim, por que ela não sai? Até eu viver e ver como é que é isso de dentro, né? Acho que eu nunca falei sobre isso aqui pra vocês tão abertamente como eu tô falando agora, mas eu acho importante falar sobre isso sim, e falar um pouco sobre o que eu vivi, tá? Bem, eu namorei uma pessoa durante um tempo, depois que eu me separei do pai dos meninos, e eu demorei um tempo, assim, acho que, sei lá, uns 2 meses de namoro pra perceber que aquelas atitudes daquela pessoa eram erradas, eram abusivas, eram tóxicas comigo e que me faziam mal. Eu demorei de perceber mesmo vivendo aquilo, mesmo estando na pele de mim mesma, vivendo aquilo. O relacionamento com ele começou como toda relação abusiva, super romântica. Era uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa que falava muito de amor, que demonstrava muito, mandava flores, cantava músicas e tava sempre por perto, enfim. O homem ideal pra qualquer pessoa, e hoje quando eu vejo esse tipo de relação eu fico meio desconfiada quando a pessoa não apresenta nenhum tipo de defeito, mesmo no começo, sabe? Enfim, uma relação aparentemente saudável e boa. Até que em um dado momento a gente foi pra uma festa e aí a gente teve a primeira briga, assim, a primeira discussão. E nessa primeira discussão eu percebi o comportamento agressivo dele quando ele bebia. Então, sempre que ele bebia, ele tinha um comportamento esquisito. Até então, eu associei esse comportamento à quantidade de bebida que ele tinha tomado. Gritava, me pegou pelo braço e assim, eu nunca tinha vivido isso. Então, eu não sabia nem dizer se a pessoa pegar pelo meu braço daquele jeito era algo errado. Eu fiquei tipo, nossa, mas... né? A gente fica meio sem reação na hora. Se estiver acontecendo com outra pessoa, mas quando acontece com a gente não consegue pensar no tipo de reação a gente ia ter, né? Enfim, eu não fiz roteiro pra esse vídeo, tá? Tô só falando realmente o que eu vivi e depois eu vou contar pra vocês o que eu aprendi com tudo isso, tá? Fica aí. Bem, primeira briga, me pegou pelo braço, me saiu me arrastando e tal, gritou e não sei o que, beleza. Fiquei chateada, obviamente, fui embora e no outro dia milhares de mensagens de desculpa, por favor me perdoe, eu não sou assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Enfim, né, rosas e músicas e tal. Então todo aquele romantismo acaba te envolvendo, né? Você fala, não, acho que foi só né, a pessoa teve um rompante, assim, não vai acontecer de novo. Desculpei e assim foi. Dali pra frente, gente, ó, não compensa eu narrar todas as coisas, mas cenas de ciúme absurda, então assim, implicância com a minha roupa, com a roupa que eu ia sair. E aí se eu botava uma calça jeans, nossa, tá linda, maravilhosa, mas não precisava ser tão colada, podia ser mais larga. Não precisa usar decote. Homem não gosta de batom vermelho, você já deve ter visto o vídeo da Judy falando não tira o batom vermelho não. Então homem não gosta disso, homem não gosta daquilo. Uma relação péssima com a família, com a mãe, tratava a mãe e outras mulheres de um jeito muito ruim.
E aí nas outras brigas foi só evoluindo assim, né? Primeiro puxou o braço, depois falava palavrões muito pesados, coisas muito ruins. E aí sempre as mesmas, o ciclo era sempre o mesmo. Agressividade, gritava, falava palavrão, xingava, pedia perdão, rosas e muito carinho. Passava um tempo, tudo de novo. Agressividade, grito, não sei o que. E essas coisas foram encurtando, né? Essas situações, elas foram encurtando, foram ficando cada vez mais frequente. Então toda semana isso acontecia, todo final de semana isso acontecia. E de humilhar, brigar na frente dos outros, fazer escândalo, desrespeito, coisas assim. E aí eu comecei a notar que essas coisas não eram normais. E todo mundo me avisava, meus amigos, a minha família, as pessoas próximas de mim, todo mundo, cara, ele é abusivo, ele tá te maltratando, isso tá errado. E eu sempre achava que não. Até que rolou uma agressão, essa é a segunda agressão, né, porque puxada de braço já foi uma agressão. E aí eu fiquei mais assustada, foi um empurrão, eu caí, tipo, sentada no chão e eu falei, mano, não, calma, isso aqui tá errado demais. Vocês devem estar pensando, tá, a partir daí você já tinha que ter terminado. Sim, eu tinha que ter terminado. Mas lembra daquele ciclo do pede perdão, te amo, não sei o que, perdi a cabeça, sou uma ótima pessoa? Então, eu caía de novo nesse buraco que ele me enfiava. E aí foi, rolou uma terceira agressão. E aí, nesse dia, quando rolou essa terceira e última agressão, que foi quando eu falei, não, chega, sabe? Eu olhei em volta e eu percebi que eu tinha me afastado da minha família, eu tinha me afastado dos meus amigos, eu tinha deixado de ouvir as músicas que eu gostava, eu não dançava mais em festa quando eu ia, a gente não saía mais, a gente só ficava junto o tempo todo. Ele tinha a senha do meu celular, ele olhava minhas mensagens, eu não podia falar com o pai dos meus filhos porque ele tinha ciúme. Eu não podia usar as roupas que eu gostava, eu não podia me maquiar demais, eu não podia usar o meu cabelo do jeito que eu gostava, eu não podia sair com as minhas amigas sem ele, eu não podia dar um passo longe dele se eu não avisasse onde eu tava, com quem eu tava, fazendo o quê, quanto tempo eu ia demorar lá. E isso assim, a gente só namorava, a gente nunca morou junto, graças a Deus, mas ele tava muito presente na minha vida, na vida dos meninos. Com os meninos eu nunca vi nenhum tipo de comportamento desse tipo. Graças a Deus, nunca vi. Mas ia acontecer, né? Porque se ele não me respeitava, ele não ia respeitar meus filhos também, obviamente. E isso também me prendia um pouco, porque quando eu via que ele tava tratando os meninos super bem, um fofo, não sei o quê, eu naquele ciclo lá, lembra do outro vídeo, de que não querer ficar sozinha e tal, acabava aceitando certas coisas muito podres, muito lixo, por achar que não ia ser, né, sempre, que uma hora ia parar. E não para, tá? Pessoas abusivas não param, elas não melhoram, elas só pioram. E foi isso que eu notei, ele só piorou. Quando rolou a última briga, também foi por uma cena de filme assim ridícula. Eu dormia, ele mexeu no meu celular, diz ele que tinha mensagem lá e não tinha, mas na cabeça dele tinha. Eu cheguei num ponto que eu tinha medo de conversar com os meus amigos, de eu mandar mensagem pros meus amigos, e ele, tipo, olhava minhas mensagens, assim, e não queria que eu conversasse, falava que mulher não tem amigo homem, coisas assim, extremamente machista, extremamente machista. Imagina, né? Eu me relaciono com uma pessoa extremamente machista. Extremamente machista, mas eu não era um terço da pessoa informada que eu sou hoje. Eu falo que o feminismo me salvou e me salvou mesmo. Extremamente machista, extremamente preconceituoso, extremamente agressivo, extremamente mal educado, extremamente mal filho, extremamente tudo. Ele era o extremo de tudo de ruim, assim. E aí esse relacionamento foi avançando, até que nessa última briga pegou meu celular, disse que tinha umas mensagens e tal, e a gente começou a discutir, bater boca, e rolou essa agressão aí, física. Mano, foi bizarro, assim, foi surreal, assim. Foi aí que me deu, assim, deu a luzinha de alerta. Eu falei, não, chega, acabou. Escorracei ele da minha casa e acabou. Bem, depois disso, eu achando que eu tinha me livrado da pessoa e que tava tudo bem, beleza, não. Toda vez que eu postava alguma coisa, vinha e me xingava, falava coisas ruins de mim pros outros. Parecia que tava me perseguindo, sabe? Mesmo de longe, mas ainda me perseguindo. Fiz o que eu tinha que fazer, né? Fiz um BO assim, fiz a denúncia assim e bloqueei em tudo e a vida seguiu e acabou, né? Seguiu em frente e acabou. E bem, depois de 10 minutos de vídeo contando pra vocês essa relação horrorosa que eu vivi, eu aprendi algumas coisas importantes. Dentre elas, a primeira foi que uma pessoa, quando ela diz que ela te ama,
ela não te prende e ela não te vigia o tempo todo e ela não te maltrata, ela não faz você se sentir menor. Eu lembro que eu me sentia o tempo todo fazendo alguma coisa errada. Então, se eu falava com um amigo meu, eu tinha que apagar a mensagem. Se eu falava pra ele que eu ia tomar um sorvete com uma amiga, eu sabia já que eu ia escutar um monte. Se eu ia na casa da minha mãe e demorava, eu sabia que eu ia escutar um monte. Então, assim, quem ama de verdade não te corta as asas, não te prende dessa forma. Não faz você se sentir sufocado o tempo todo, sabe? É o famoso quem ama confia. Em relações abusivas, é um traço muito sutil, mas você acaba se excluindo de todo mundo e acaba vivendo a vida da pessoa. Sabe, eu senti que durante aquele relacionamento eu vivia a vida dele, eu vivia o que ele gostava, eu vivia com os amigos. A gente só saía com os amigos dele, só ouvia as músicas que ele gostava, a gente só bebia as bebidas que ele gostava, a gente só comia os lugares que ele gostava, eu só fazia tudo que ele gostava. Foram muitas as vezes, assim, em que eu fui percebendo. Então, a primeira lição foi essa, de que alguém que te ama não faz as coisas que ele fazia. Então, ter vivido tudo isso, mais do que me ensinar sobre o que é amar alguém de verdade, me ensinou o que eu não devo aceitar que alguém faça, né? Jamais que eu queria ter vivido algo assim pra aprender isso, mas por um outro lado, me ensinou bastante coisa, né? Fez com que eu percebesse. Outra coisa que eu aprendi, pessoas abusivas são extremamente manipuladoras, Então o tempo todo ele vai te fazer sentir culpada, vai fazer a situação que vocês estavam vivendo ali, virou uma briga, virou um problema, ser culpa sua mesmo que não seja, vai fazer com que você se sinta sempre responsável por aquilo, é uma pessoa extremamente egoísta, então é muito, muito sutil, mas é real, né? Então, pra mim foi uma das maiores lições. Uma outra coisa que eu aprendi também em relação abusiva não é só ele te bater, não é só a pessoa te agredir fisicamente. Eu acho que as maiores agressões que eu sofri nesse relacionamento foram as psicológicas. Eu ouvia tanta coisa que em algum momento aquilo começou a fazer sentido, parecia que era verdade. Porque pessoas abusivas, elas falam tanto, elas te diminuem tanto, faz tanto você se sentir culpada, que em algum momento você começa a acreditar que aquilo é real. Você começa a achar que, não é possível, acho que é isso mesmo, sabe? Então eu tinha essa sensação o tempo todo comigo, assim. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Você sente medo o tempo todo da outra pessoa. E você não deve estar numa relação que você sente medo da outra pessoa, né? E eu acho que por último, a minha maior lição é que esse tipo de pessoa não muda. Nunca. Por mais perdão que peça, por mais desculpa que peça, por mais vezes que te dê flores e carinho, é um ciclo assim viciosíssimo que não vai ter fim. Nunca. Depois que eu vivi isso, pesquisando muito sobre relação abusiva e tóxica, eu percebi que todas as pessoas que são abusivas, elas têm o mesmo comportamento. Todas. Isso não muda. Então, eu lembro das inúmeras vezes que eu desculpei, das inúmeras vezes, das infinitas vezes que eu acreditei que ia mudar. E todas as vezes a pessoa voltava a fazer o que eu tava fazendo antes. E eu falava, mano, não é possível. Tipo, há 3 dias atrás falou que não ia fazer mais. E tá aqui fazendo de novo. Então, pra mim, isso era mais bizarro, assim. Eu ver que a pessoa falou que não ia fazer e tava fazendo de novo. Então, pra mim, isso era muito, muito estranho. Muito estranho mesmo. Então, se você tá vivendo uma relação abusiva, se você tá vivendo uma situação assim, começa a perceber os sinais. Começa a perceber quantas vezes você se sente humilhada, diminuída, culpada. Quantas vezes você já achou que aquele tapa nunca mais ia acontecer? Quantas vezes você achou que aquela humilhação na frente dos seus amigos não ia mais acontecer? Quantas vezes você achou que ele ia te elogiar e ele só criticou sua roupa porque ele não queria que você saísse assim? Quantas vezes ele te afastou dos seus amigos, das coisas que você gosta de fazer, das coisas que você gosta de comer? Quantas vezes ele fez você fazer as vontades dele ou se sentir culpada por alguma situação em que ele era o responsável? Começa a analisar tudo isso e pensa se você realmente tá numa relação que vale a pena continuar. Assiste esses 2 vídeos que eu vou deixar pra vocês, eu vou deixar linkado aqui em cima no card o vídeo que eu fiz sobre relacionamento abusivo há um tempo atrás. E no box de informação eu vou deixar o link do vídeo da Jujut, que se chama Não Tira o Batom Vermelho. Acho que todo mundo já viu esse vídeo, se você não viu, clique em cima. A Jujut, ela fez um compilado bizarro, maravilhoso sobre o que é uma relação abusiva. E se você se vê naqueles tópicos,
posso afirmar com 100% de certeza que você tá vivendo uma relação abusiva. E você pode estar se perguntando, por que eu não saio disso? Né? Ou por que fulana não sai dessa relação horrorosa que ela tá vivendo? Porque quando a gente tá vivendo uma relação abusiva, a gente passa boa parte do tempo ou achando que a culpa é nossa, ou achando que a pessoa vai mudar. Então, nesse meio tempo, a pessoa vai te humilhando e te deixando cada vez pior. E às vezes a pessoa não tem força pra terminar. Imaginem vocês quantos casamentos por aí, as pessoas não têm filhos, e aí são extremamente dependentes emocionalmente e financeiramente do outro, né, da pessoa que é o abusador. Imagina quantas mulheres, né, homens também, porque eu sei que relacionamento abusivo não é só homem que comete, mas eu tô falando aqui especificamente do meu caso e do caso de outras mulheres. Imagina quantas mulheres estão vivendo nesse momento relações em que a família não acredita nela, em que ela não tem rede de apoio, em que ela não tem pra onde correr. Então ela sempre passa o tempo todo sofrendo e tentando se libertar de uma coisa que parece uma corrente inquebrável, assim. Então isso são por essas pessoas que eu tô aqui gravando esse vídeo. E me conta aqui embaixo se você já viveu alguma coisa assim, se você conhece alguém que viveu alguma coisa assim, se você já viveu, o que foi que você aprendeu com tudo isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado você de alguma forma. E se vocês querem que eu continue com essa série do que eu aprendi, com outras situações da minha vida, que são muitas ao longo desses meus 31 anos e meio de vida, conta aqui embaixo, me deixa saber. Se inscreve no canal, avalia o vídeo aqui embaixo pra mim, deixe seu comentário, que eu já falei pra vocês que é muito importante que vocês deixem o like e comentem aqui pro YouTube recomendar os meus vídeos pra outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!